Bem-vinda a mais um podcast, o podcast da família. E esse episódio vamos falar de um assunto que está assim em alta ultimamente, justamente por causa de uma série de Netflix. Então, está aqui com minha parceira, Dona Lili. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez, né? E hoje o tema é bem interessante. É interessante, profundo, polêmico, eu sei que causa muitas dúvidas na família, né? E a gente também não podia perder a oportunidade de trazer a doutora Janaína. Bom, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, né, trazendo mais uma vez uma polêmica, né, sobre adolescentes. Vamos conversar hoje sobre esse tema. Eu trago a senhora para cair a live junto, né? Se a outra live ainda está de pé, ela vai permanecer, né? Meu segundo maior público no consultório, né, são os adolescentes, né? A gente precisa muito conversar sobre eles, muito, muito mesmo. Então vamos iniciar. Não sei se vocês já assistiram a série de Netflix, foi o que trouxe à tona colocar esse terceiro episódio da nossa série podcast, né? Foi sobre os adolescentes, porque as pessoas parecem que acordaram, um assunto que a gente conversa tanto, né, a senhora, no seu consultório. Sim. Eu com minhas crianças, porque a gente precisa construir desde a infância esse adolescente. E essa série trouxe muita coisa. O nome da série é Adolescência, né? Esse nome. São São 4 episódios. E, se eu não me engano também, são 3 ou são 4 episódios, porque faz um tempo que eu assisti para tentar trazer esse assunto na live. E eu acho que essa série nem puxou tanto assim sobre os adolescentes. Tem a construção desordenada de muitos adolescentes, mas ele falou muito sobre os pais, muito sobre a família. Então é nessa série que a gente vai puxar vários assuntos aqui hoje. Não, Janaína? Isso, né? A gente tem hoje, né, uma adolescência doente, né? A principal causa de morte entre os adolescentes é o suicídio. A gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa realmente falar, discutir e estudar sobre o que está acontecendo hoje na adolescência. A gente tem um grande fator dispersivo hoje na adolescência, que são as redes sociais, que são as tecnologias, e a gente tem uma geração atrás dele que não tem tanta habilidade assim com tecnologia, que não tem tanta habilidade assim com o mundo tecnológico. E isso acaba meio que impulsionando esses adolescentes a estarem livres demais nas redes sociais. Eu costumo perguntar para você que é pai e mãe de adolescente se você deixaria seu filho 11 horas da noite na rua sozinho, né? Se a sua resposta é não, da mesma forma na rede social, né? Então você não pode deixar o seu filho dentro do quarto 11 horas da noite com o telefone na mão. 70%, né, isso são dados importantes, né? 70% dos adolescentes, né, entre 9 e 17 anos, estão nas redes sociais buscando contato com pessoas estranhas, buscando novas amizades. Então a gente tem aí um grande potencial de problemas para acontecer, porque se eu estou sozinha dentro do meu quarto, buscando fazer amizade com pessoas que eu não sei quem é, se eu estou conversando com estranhos, né, eu não sei qual é a intenção dessas pessoas de estarem ali nas redes sociais buscando conversar com adolescentes. A gente tem associado a isso, Dona Lili, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, que a gente só pensa que acontece na casa do vizinho. A gente tem a segunda maior indústria, né, em faturamento do mundo, que é a indústria da pornografia, né? Ela só perde para a indústria bélica, indústria da guerra, né? E dentro desse segmento, né, da pornografia, o que mais fomenta financeiramente é a pedofilia. A pedofilia, né? E o Brasil, ele é o 5º maior consumidor de pedofilia do mundo. Então a gente tem dados preocupantes, muito preocupantes, né? A média que um adolescente fica no celular por dia é de 7 horas. Acho que a gente poderia pegar assim um outro podcast só para falar de telas, né? Não só a nível dos adolescentes, mas também a nível dos adultos, né? Os adultos, precisamos conversar com você, adulto, sobre o vício de telas, né? Então, 7 horas de tela por dia é muito tempo de vida perdido, muito tempo de vida perdido. E o consumo de pornografia está iniciando aos 9 anos de idade. Então, seu filho está lá no joguinho online, né? Construindo paredes, né? Coisas assim bem
né, plantando alface, né, esses jogos online, né? E aí, de repente, tem uma pessoa do outro lado conversando com o teu filho no jogo online, que aparentemente tem a mesma idade dele, e é uma conversa aparentemente inocente. E às vezes, por trás daquele perfil infantil, tem um pedófilo. E isso não é raro de acontecer. Não é raro de acontecer. Lá esses dias saiu tem um pessoal divulgando lá no Rio Grande do Norte, na minha cidade natal, lá em Sim, eu Natal, vi isso. que descobriram grupos de pedófilos invadindo a parte de WhatsApp, esses aplicativos, né? Sim. Os adolescentes nas escolas de Natal, escolas grandes, são escolas de nome muito importante, que eu sei, eu conheço, eu morei lá durante 25 anos, e sei exatamente o nome de cada escola daquela. Então, saber que eles estão invadindo o local que a gente se sente um pouquinho seguro, onde eles passam a maior parte do tempo, isso nos dá um medo muito grande. Isso. E é isso que nossos filhos estão sendo construídos. Estão naquele ambiente escolar que era para dar segurança, estão aparecendo pedófilos que vão tirar a inocência dos nossos filhos e abusar, fazer acontecer traumas, né? Que vai afetar diretamente o comportamento deles no futuro. Né? E aí a gente tem assim, qual que é o problema principal da tela? Além desse relacionamento com pessoas estranhas, além desse contato com a pornografia, além, né, do próprio excesso de tela que vai alterar aí funções importantes, né? Isso, doutora? A nível de dopamina, a nível de córtex pré-frontal, a gente vai ter vários problemas envolvidos nisso. Além disso tudo, os pais eles não têm o menor controle sobre o conteúdo que essas crianças estão tendo contato. E a consequência disso é que esses conteúdos podem estar corrompendo valores importantes familiares, né? Então, pode estar corrompendo os valores importantes que você está tentando construir no seu filho. Esses conteúdos estão contribuindo para a formação do caráter do teu filho. Então, se você não sabe que conteúdos são esses, você não sabe como que o caráter do teu filho está sendo formado. E se você não sabe como o caráter do teu filho está sendo formado, você também não sabe quem é teu filho. E aí, por isso que a série é assustadora. Porque você tem uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos dentro do quarto, e de repente esse menino mata alguém. E os pais ficam surpresos com aquilo que acontece, porque eles não entenderam que ponto o filho dele começou a construir essa parte mais disruptiva, né? Essa parte aterrorizante, eu vou dizer. Exatamente, né? Então, assim, são valores que foram corrompidos, né, a partir do contato com conteúdos, né, com conversas com pessoas que vai dessensibilizando aqueles valores, que vai questionando aqueles valores, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um caso de perto de uma menina de 13 anos que ela caiu numa rede de pedofilia sem saber, e o pedófilo vinha conversando com ela como se ele fosse um menino da mesma idade, e ele vinha tentando convencer essa menina de que ela era lésbica, né? Então ele foi pedindo para ela tocar o corpo dela, ele foi descrevendo as sensações que ela ia ter, que se ela tivesse aquelas sensações era sinal de que ela não era menina, de que ela era menino. E ele foi descobrindo gostos que aquela menina tinha, que era do mundo masculino, e ele foi se aproveitando disso para gerar nessa menina uma crise de identidade. E você pode falar para mim, mas é porque essa menina foi boba, foi burra, mas não é. Uma pessoa que está nesse processo de desenvolvimento, que está construindo a sua personalidade, que está na construção da sua autoimagem, ela é uma isca, né? Frágil, ela é vulnerável para esse tipo de coisa acontecer. Então não é difícil para alguém conseguir convencer uma pessoa de 13 anos a respeito de sua sexualidade. Não é difícil, né? O desenrolar dessa história foi que a mãe descobriu nessa conversa e eles já estavam num ponto da conversa onde ele já tinha convencido ela de que ela era lésbica, de que a mãe não ia aceitar e de que ela iria precisar de ajuda. Ou seja, ele conhece os pais, mas os pais não conheciam a filha, né? Ele conhece todo o passo a passo, né? Então ele gerou um medo, uma insegurança dessa menina no seio familiar. E ao gerar esse medo e essa insegurança, ele convenceu essa menina a ir embora. Então ela já estava com a passagem comprada de ônibus para ir morar na casa da mãe dele, né? E aí a mãe denunciou, né? E quando a polícia foi investigar, ela estava a um passo de ser pegue numa rede de pedofilia, né? De tráfico humano, né? Então, assim, graças a Deus que essa mãe segurou, né? Conseguiu, acho que foi Deus, assim, que agiu ali, né? Para conseguir
intervir, né? E aí essa criança precisou passar por todo um processo terapêutico para ela se reencontrar novamente na sua identidade, para ela se reencontrar novamente nas relações humanas, porque ela havia perdido a confiança nas pessoas, né? Então, tudo isso porque ficou ali desprotegida, sozinha na rede social. Então, é um problema sério, né? A gente tem na adolescência 3 lutos, né? Eu gosto de falar dessa questão dos lutos para os pais entenderem o tipo de sofrimento que acontece nesse período do desenvolvimento, né? Então, o adolescente, ele tem o luto da autoimagem, né? Até então ele era uma criança, ele tinha um corpo de criança. E de repente o corpo começa a ganhar curvas, começa a ganhar pelo, a voz começa a mudar, as roupas já não cabem mais. Se você pedir para um adolescente se descrever, ele vai descrever um monstro. Exatamente. Porque ele vê toda uma distorção da sua imagem, porque está ocorrendo mudanças. E é tudo muito rápido, né? Então, assim, se a gente for pegar um bariátrico, por exemplo, ele se olha no espelho e ele vai achar estranho a perda de peso, né, rápida demais, né? Muitos até entram em depressão por causa disso, né? Do mesmo jeito acontece na adolescência. Há uma mudança de hormônios muito grande no corpo, que corrobora para essa mudança física, e ele não se enxerga mais como ele se enxergava antes, né? Além disso, essa mudança hormonal faz com que esse ser humano tem uma labilidade emocional muito importante, né, doutora? Então, assim, horas que eles estão muito felizes, muito eufóricos, e horas eles estão muito depressivos, e eles não precisam de gatilho para isso. É só uma flutuação hormonal acontecendo. Então, hora eles querem ficar no quarto, hora eles querem ganhar o mundo, né? E às vezes para os pais, esse ficar no quarto, essa apatia, essa tristeza é assustadora, porque o pai não sabe lidar com isso. E, na verdade, essa criança, ela está vivendo só o luto da autoimagem dela, né? O segundo ponto, né, é o luto do mundo infantil. Então, não cabe mais a ele assistir os mesmos desenhos, né? Brincar, né, com seus brinquedos, né? Então, todo esse mundo infantil é desconstruído, né? Até mesmo as amizades, né, da época da infância são, assim, cortadas, né, do meio social deles. Então, eles se veem sem amigos. E aí eles começam, aí onde começa a busca por novas amizades, né, na internet, onde eles acabam caindo em redes de pedofilia, justamente por causa disso, né, uma dificuldade em se socializar, porque eles não querem mais nada que lembre o mundo infantil, eles querem estar já no mundo dos adultos, né, porque o adolescente, ele se vê como adulto, mas ele não tem noção das responsabilidades que envolve a liberdade que o adulto tem. A maturidade é até porque assim, exatamente, o córtex pré-frontal, ele termina de se formar por volta de 25 anos de idade. Então, além da parte hormonal, existe a parte estrutural também, né? A parte física, que ainda não foi definida, ainda não permanece. Existe, até falo, existe uma segunda poda cerebral que acontece na adolescência. E as pessoas esquecem disso, eles estão em formação ainda. Então, é como se descartassem esse período e esquecessem, tem que ter sua individualidade, isso é muito errado, né? Exatamente, então acontece esse luto do mundo infantil e ele tem uma dificuldade em se socializar, e é muito natural os pais ficarem também, desespero número 2, né, ver o filho sem amigos, né? E aí a gente começa a compreender o porquê que eles começam a mudar os gostos, porque eles começam a tentar entrar em grupos. E às vezes aquele grupo gosta de se vestir de preto. E aí ele começa também a se vestir de preto. Vixe, a gente entrou nesse grupo? A gente entrou nesse grupo. Né? E de repente é um grupo que só assiste determinado tipo de filmes. Então ele vai e começa também a assistir determinados tipos de filme. Ele ainda está descobrindo o que ele gosta e o que ele não gosta. E nesse meio tempo ele está tendo que ter contato com coisas que às vezes ele não gosta, mas ele precisa fazer para que ele se sinta parte desse grupo. Então a gente tem que ter muito cuidado como pai e mãe, o ambiente que a gente proporciona para os nossos filhos, para que eles se unam, né, em grupos de forma sadia, né, que eleve a estrutura humana dele e não decaia, né? E o terceiro luto, considero mais importante, é o luto dos pais perfeitos. Durante a infância inteira, né, o meu pai é meu herói, minha mãe é minha rainha. E aí na adolescência eu começo a olhar para o mundo e começo a comparar a minha mãe com a mãe do meu coleguinha. E começo a perceber que a mãe do meu coleguinha joga videogame com ele e a minha mãe não joga. Então eu começo a descobrir que a minha mãe tem defeitos, que o meu pai tem defeito. E há dentro do adolescente uma ruptura
E essa ruptura é muito importante para o amadurecimento desse adolescente. Se não houver essa ruptura do cordão umbilical emocional, esse sujeito ele não amadurece. Muitos pais, muitas mães, né, que passam por esse momento também vivem o seu luto, o luto da criança que cresceu. A criança se desenvolveu, não é mais o meu filho, não é mais o meu bebê, eu não tenho mais controle, ele não conversa mais comigo, né? Então, há esse luto também por parte dos pais, né? E nesse momento, muitos pais se utilizam de chantagem emocional, até de forma inconsciente, mas se utilizam de chantagens emocionais para prender esse menino na barra da saia, para prender essa menina na barra da saia. Por quê? Porque é melhor ter controle sobre ele. Porque o mundo é uma selva e eu não posso deixar o meu bebê solto nessa selva. E é um erro também. A autonomia é super importante. Quando eu falo a palavra desenvolvimento, eu sempre digo que é um prefixo que, apesar de ter uma perda, né, ele é um ganho, porque quanto mais se desvincula da mãe e do pai, a criança tem mais autonomia, que é isso que significa desenvolvimento. Então, isso que as pessoas estão fazendo com os adolescentes, em querer dar liberdade, ao mesmo tempo prender a sua autonomia para estar vinculado com a família, isso é péssimo. Isso, então você quer que o seu filho aos 17 anos trabalhe, mas você não quer que ele ande de ônibus. Ou então não quer que estude também, mas não quer que faça nenhuma atividade dentro de casa, porque exatamente, tem que só estudar. Só estudar, né? Então, assim, são incoerências, né, que paira pela cabeça dos pais, né? E aí, o que acontece nesse momento, né? Pode acontecer que você pode estar atrapalhando o desenvolvimento do seu filho ao criar chantagens emocionais para impedir que ele desenvolva essa autonomia. E do outro lado, o seu filho, ele tá querendo romper esse vínculo, né? Que se tiver fraco, se já vier enfraquecido da infância, acabou, se não tem como você recuperar esse vínculo. Então, cuidem da adolescência, né? Eu pergunto, né? Que idade começa a adolescência? Alguém vai me dizer assim, aos 12 anos, né? Lá na cartilha da OMS é 12 anos, vamos né? dar as classificações de diferente forma, né? Exatamente, né? Então, assim, que idade começa a adolescência? Na infância, né? A doutora até disse assim, não, no útero materno, sim, no útero materno, mas de forma concreta, você começa a montar esse mundo da adolescência na infância. Então, se você não tem rotina para o teu filho pequeno, como que você vai querer cobrar a organização dele na adolescência? Como que você vai querer cobrar estudo, né? A virtude da estudiosidade, ela vem de um ambiente organizado, de um ambiente ordenado. Então, a virtude da ordem, ela vem antes. Então, tudo começa com uma rotina. E não é só na infância e na adolescência que o ser humano precisa de rotina. Na fase adulta também. Né? Na fase adulta, principalmente, porque a gente tem muitas demandas. Se a gente não tiver uma rotina, não dá conta da vida. Então, esse luto do pai perfeito e da mãe perfeita é nesse momento em que o menino e a menina se rebelam contra os pais. Né? Onde eles não querem mais ouvir o pai, onde eles se sentem manipulados pelos pais. Então, tudo que o pai fala, eles invalidam. É preciso que um terceiro venha de fora. Vocês já viram isso? Tio, vem cá, chama ali, conversa, porque comigo ela não escuta mais. Um terceiro é um profissional, que muitas vezes a criança chega no consultório, eu digo coisas óbvias. E ele aceita. Ele aceita. A senhora, ele vai ouvir. Exatamente. Eu disse a mesma coisa para ele, mas ele não aceitou. Então, isso faz parte do processo do desenvolvimento. Todos esses lutos que eu estou falando aqui, o ser humano passa desde que o mundo é redondo. Desde que o mundo é redondo. Qual que é o problema desses lutos? A maneira como essas crianças, esses adolescentes estão sendo orientados, né? Eu digo assim, que 70% do tempo que você passa com o filho adolescente é formando a consciência dele. 30% é corrigindo. Se a balança está desregulada, você está passando mais tempo corrigindo o teu filho adolescente do que orientando, do que formando a consciência, então tem um problema na sua formação como pai e mãe. Se você está dando muito castigo, tirando muitas coisas que ele gosta, você não vai para o futebol hoje porque você não estudou, quer dizer, está tendo muito castigo, é porque está tendo pouca formação da consciência. Então é necessário, né? Aqui é onde vem o divisor de águas, né? Quem que está formando a consciência dessa criança, desse adolescente, para o mundo? Né? E aí, o que a dona Lili já encontrou de dificuldades nos seus filhos, dona Lili, na adolescência? Como foi a adolescência dos seus filhos? Nos fale. Foi bem tranquila. Foi tranquila, né? Tranquila, porque também, como eu disse, como a senhora falou aí, né? Vem da infância, né? Eu já casei numa comunidade, né? Eu fazia parte da comunidade Shalom, quando eu ainda era solteira.
Então, assim, foi aquele, é como eu digo, sabe? Deus me deu uma graça muito grande, né? De estar perto dele, de estar inserido em uma comunidade, quando eu me casei e quando eu tive meus filhos. Porque foi uma coisa, eu acho que a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece, né? Então, assim, eles não tinham esse negócio de sair para festa, não tinha esse negócio de beber, não tinha carnaval, né? Minhas primas diziam assim, ai, tá chegando o carnaval, meu Deus do céu, vai começar aquela tortura. Para mim passava normal, né? Era Era renascer. E o que não era tão normal era que alguns amigos dos meus filhos, a minha casa era lotada. Tinha gente dormindo até na cozinha, né? Porque os amigos que os pais iam para o carnaval e que também faziam parte de grupo de oração e tudo mais, então ia lá para casa. E eu queria muito isso, eu sempre fui muito próximas, né? Próxima deles, dos amigos, para saber com o que estava dando, o que estava fazendo, né? Também o que facilitou muito, que hoje a gente não tem, assim, né? Porque é uma dificuldade que muitos enfrentam, realmente, é a internet, né? Quando meu filho começou, eu não sei nem como era o nome, era Messenger, umas coisinhas assim, e era mais para estudo, entendeu? Scoop, Messenger, Squid. Era aquele negócio, mas de vez em quando eu ia lá, aí dava um beijinho atrás, tá tudo bem, né? Procurei sempre ser, estudando pro vestibular, eu sempre ficava do lado, dormindo, aí quando ela lá de madrugada eu fazia um lanchezinho, aí que eu ia para o meu quarto. Sim. Eu procurei sempre estar muito perto deles, né? Mas, assim, graças a Deus eu passei por isso, não tive nenhum problema, né? Graças a Deus, é como eu digo, eu não sei usar termos nem o tanto de agradecer a Deus por tudo que Ele me fez. Mas sempre eu tive, assim, essa concepção que eu queria meus filhos inseridos dentro de uma igreja, né? Sim, dentro da nossa sim. igreja, a igreja católica, e a formação deles foi essa, então eu não tive tantos problemas. E o que eu acho que grande parte que acontece é vivido isso, entendeu? Saiu da igreja, né, do contexto familiar, do que é uma família, e se lança no mundo e vão procurar valores que o mundo oferece, né? Então tem que conhecer primeiro o que é de valor realmente, não é como as senhoras disseram, né? Não dar autonomia, não ir a fundo, mas já ir com algo mais firme, mais consciente, né? Tendo a visão, uma outra visão que a gente não tem, né? Que muitos não têm a oportunidade de ter. E que às vezes até os pais impedem, né? Ah, deixa de besteira, eu quero meu filho pro mundo, eu quero que ele enfrente o mundo. Não é enfrentar, não é formar, não é formar um homem e uma mulher, mas deixar que eles se formem. Eu acho que é dar para eles, né, As ferramentas, né? Exatamente, uma direção. É isso aqui que tem que ser feito. Então, assim, eu vejo muito hoje em dia uma dificuldade muito grande. Vejo muito a internet, né, as telas, que já começam de pequeno mesmo, como a senhora diz, a adolescência começa de pequeno, né, na infância. Crianças que só comem com tela, né, e se não for com tela, ela não come. Como assim? Não almoça? Não. Então, assim, como é que ele vai mais tarde? Uma coisa, eu sempre aprendi assim, não existe bichinho. Né? Ele vai se tornar um monstro se você tratar seu filho como um bichinho. Sim, o bichinho. Pronto. Tadinho, não vai comer. Então, isso eu escutei da minha coordenadora do grupo de oração, ainda era solteira. Ela falando com a pessoa e disse, olha, seu filho, por enquanto, eu considero um bichinho, mas se você continuar assim, ele vai se tornar um monstro. Isso eu tinha muito medo. Uhum. Então, a dona Nelly deu um exemplo aí, né, de que deu uma boa formação para os filhos, né, durante a adolescência, esteve junto, esteve presente. Hoje, o que é que a gente vê hoje na nossa sociedade? A gente precisa muito contextualizar o momento que as famílias hoje estão inseridas, né, doutora Karina? A gente tem aí pessoas que vêm de uma década, né, onde foi muito fomentado a busca pelo prazer, né, a busca pelo prazer imediato. E assim, a nossa natureza ela é corrompida, né? Então nós somos seres egoístas, por natureza corrompida. Então, quando você coloca uma sociedade inteira durante décadas na busca pelo prazer imediato, colocando nesses prazeres imediatos uma
característica de felicidade, né? Porque a nossa alma clama pela felicidade, todos nós queremos ser felizes, né? Isso é muito natural do ser humano. Mas essa felicidade, ela não está nos prazeres imediatos. Os prazeres imediatos, pelo próprio nome diz, né? É imediato e se dissipa rápido. Quanto mais rápido eu tenho acesso a algo que me dá prazer, mais rápido aquele prazer vai passar, né? Então, a gente está numa sociedade que está buscando muito isso, né? Então, eu estou procurando sempre por aquilo que me é mais confortável. E aí, assim, eu não quero gerar aqui, né? Não é meu objetivo aqui, gerar culpa, né? Colocar um peso, né? Porque já é difícil por si só o que você está vivendo com seu filho adolescente. E muitos pais, assim, tem alguns que estão assistindo, têm filhos na primeira infância, sim. ainda não têm filhos, mas muitos já estão com seus adolescentes com problemas, formados, e não tem mais como voltar atrás, mas a gente sim tem ainda a oportunidade de construir um adulto melhor, mesmo com toda desordem. Tem solução, nós vamos chegar na solução daqui a pouco, né? Mas assim, o que acontece, né? Um pai e uma mãe que passam o dia fora, aí o filho chega, aí o filho quer jogar um jogo de tabuleiro, o filho quer bater uma bola lá no quintal com o pai, e o pai muitas vezes está cansado. Então, é mais confortável para o pai dizer assim, toma aqui o celular, você gosta e eu fico tranquilo, né? Então, existe também aquela situação onde o menino muitas vezes, a menina muitas vezes é muito traquino, é muito travesso, né? E ele se acalma na frente da TV. Então, vamos ligar aqui a TV para a gente conseguir fazer a janta, para eu conseguir botar o outro filho para dormir, né? E aí a gente acha mais fácil, é uma via mais fácil. E assim, só lembrando que eles se acalmam, de fato, que é como se vocês estivessem entregando drogas para os filhos de vocês. O mesmo mecanismo de uso de heroína, por exemplo, cocaína, é o mesmo desenvolvido, desempenhado pelo uso das telas. Então, a liberação de dopamina e outras substâncias são vinculadas com esse vício. Então, ele se acalma como se ele estivesse ali drogado. Então, pense o quanto é prejudicial em todos os sentidos. Isso, então eu já escutei isso uma vez, tá muito fácil criar filho hoje, você bota na tela e você consegue fazer tudo em casa, né? E assim, eu tô falando de uma realidade minha, eu tenho 3 filhas em casa, de fato seria muito mais fácil para mim ligar a TV, deixar elas lá na TV e aí eu ia conseguir dar conta das demandas da casa. Só que o que é que a gente vê na realidade, né? A gente vê na realidade que essas crianças estão deixando de aprender algo da realidade delas, né? Elas estão deixando de ter contato com a própria instituição família, elas estão perdendo contato com a própria realidade do que é a vida. Então, quando essas crianças crescerem, que elas tiverem que fazer alguma coisa em casa, elas não vão fazer. Elas não vão saber qual que é a importância de tirar o lixo do banheiro. Para elas aquilo ali tanto faz. Por quê? Porque elas nunca fizeram. Elas sempre entraram no banheiro e viram o lixo seco, né? Elas não sabiam quem que fazia aquilo ali, aonde, como que acontecia, né? Então, você vai criando pessoas que não têm contato com a realidade e isso custa caro depois. Vocês vão enfraquecendo esse ser humano. Enfraquecendo essa personalidade, esse caráter vai ficando amofinado, né? E aí eu costumo dizer assim, né, que tem muitos pais que são realmente covardes, né, no real sentido da palavra. Eu não quero enfrentar o ter que educar. Então eu me entrego à tela. E por medo também de achar que os filhos não vão gostar deles. Exatamente. Eles a busca pelo afeto desordenado dos próprios pais, né? Então muitos pais também têm medo disso, né? Porque eu quero ser amigo do meu filho. Eu vou te contar um segredo, meu filho. Seu filho vai ter amigo a vida inteira. Pai e mãe, ele só vai ter um. Só vai ter um. E essa relação de amizade mais profunda, né, que eu falei até no nosso último podcast que fala de São Tomás de Aquino, não é o que a gente busca nesse início da construção, não. Esse amor de amizade com nossos filhos vai ser algo mais para frente. Esse início você precisa ser pai e mãe. E mãe, você precisa realmente ser uma figura de autoridade. E aqui eu não estou falando de autoritarismo, você precisa ser a voz da consciência que ele não tem ainda. E é assim que ele vai formar a consciência dele. Se ele não tiver um adulto que diga isso é certo, isso é errado, quem que vai dizer isso para ele? A tela não está dizendo isso para ele. A tela está mostrando ali como que se comete suicídio. Ela não está dizendo qual é o fim da alma dela depois daquilo, qual é o sofrimento que vai ser causado nos familiares que ficam. E assim, o conteúdo é muito fraco. É um conteúdo assim muito ruim. É porque, para não usar uma palavra muito feia, mas é uma bestada numa banheira de Nutella, dizendo que o menino tem que fazer essa banheira e ficar lá boiando nessa banheira de Nutella, destruindo alguma coisa no meio da rua. Isso
é um termo que surgiu até nas grandes universidades, aquele brain rot, que é como se estivessem apodrecendo o cérebro das crianças e dos adolescentes. Então, eles estão em construção com a região córtico pré-frontal imatura e fazendo com que o conteúdo ruim entre na sua cabeça. Então, a fragilidade, a depressão, tudo isso vai ser influenciado nesse momento aí da vida deles. Exatamente. Então, a gente tem esse quadro, né, de pais imaturos, enfraquecidos afetivamente e que estão buscando por prazeres imediatos. Então, eles não querem confrontar o filho, porque já passa o dia inteiro trabalhando. O que é que a gente tem entendido através das pesquisas que são feitas, né? Que o limite é onde a criança e o adolescente, eles percebem o amor. Então, quando o pai diz assim, deixa fazer, né? Deixa rolar, né? Porque eu não quero confrontar, porque eu não quero pôr de castigo, né? Porque eu não quero que ele não se sinta amado, né? Eu estou dando, na verdade, outra informação. Eu estou dizendo para ele que eu não te amo, que eu não estou nem aí para você, porque é no limite que eu mostro isso. É quando eu me desgasto no processo educacional que eu estou dizendo para o meu filho que eu o amo, que eu me importo com ele. Então, o adolescente, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, o adolescente, ele percebe o amor dos pais quando os pais colocam limite. Então, quando vocês deixam a coisa frouxa, livre, né? Deixa o filho ir para a casa dos amigos, dormir na casa dos amigos, não liga para saber que horas vai chegar em casa, porque acha que o filho já tem condições de decidir a própria vida, você está dizendo para o filho com essa atitude, eu não me importo com você. E você muitas vezes está fazendo isso, até de forma intuitiva, vou aqui provocar você, né? Pode ser que não seja uma forma consciente, mas na verdade está sendo muitas vezes um comportamento covarde, né? De não querer enfrentar, de não querer confrontar. E quando eu falo confrontar, não é para ter guerra, não é para ter briga, mas é para estar presente na vida dessa pessoa que ainda está em desenvolvimento, né? Então, são pessoas imaturas criando outras pessoas que provavelmente também vão ser criadas de forma imatura. Eu não consigo puxar a pessoa mais acima de onde eu estou, só consigo puxar a pessoa até onde eu estou. Então, se eu estou aqui nesse patamar da personalidade, eu só vou conseguir trazer meus filhos no mesmo patamar. E a grande trajetória da maternidade e da paternidade é justamente a gente procurar ser pessoas melhores todos os dias. Então, os nossos filhos nascem aqui, a gente está aqui. O ideal é que a gente continue se desenvolvendo para que a gente continue puxando eles para cima cada vez mais, né? Então, essa busca dos pais pelo afeto dos filhos, pelo prazer imediato, né? Tá fazendo com que essas crianças não se sintam amadas, não se percebam assistidas pelos pais, não há uma formação da consciência deles e, como consequência, a gente está vendo aí esse quadro de adolescentes adoecidos, né? Doutor, eu queria que a senhora fizesse assim um link, né, sobre o que a senhora falou, sobre o imediatismo que hoje o adolescente busca, né? O celular e a criatividade. Não, o celular matou totalmente a criatividade, né? O córtex pré-frontal é a área responsável pela criatividade, pela linguagem, não é isso? E aí, pelo comportamento. Pelo comportamento, né? Então, quando você tem um uso exacerbado de tela, né? Eu falei 7 horas a média, né? Você embotou, né? Você superestimulou uma área do cérebro e quando você for precisar buscar na sua memória, na sua imaginação, uma forma de resolver problemas, por exemplo, a gente usa a criatividade para isso. Eu não vou conseguir resolver. Existem estudos mostrando isso, que testes com camundongos, né, esses estudos assim, mostrando que botou um camundongo viciando, né, com coisas que levam à dopamina. Então, vício, os prazeres, enfim. Esse camundongo só sabia fazer um trajeto. Quando bloqueou o trajeto, o que soube resolver foi o outro que tinha uma autonomia muito maior. Então, assim, as pessoas estão fazendo que seu filho vejam assim as telas, achando que estão fazendo isso, mas estão fazendo isso. Então, vão ser aquele camundongo que no dia que tiver um problema sério de verdade, eles não vão saber resolver. Então, a solução deles vai ser o quê? Morrer. Exatamente. Então, qualquer frustração, qualquer contrariedade já vai ser gatilho para cometer suicídio. É por isso que o número de suicídio entre os adolescentes está altíssimo, né?
Além dessa questão assim, né, da parte fisiológica das telas, né, tem um comportamento, né, que assim, eu não sei se os pais acompanham, se os pais conhecem essa linguagem de algoritmo, né, das redes sociais, né, mas eu convido você que é pai, você que é mãe, que você não se intimide, que você procure conhecer mais como funciona a tecnologia, e você tente acompanhar, né, o mundo dos teus filhos. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir ajudá-lo na formação da sua consciência, né? O que a gente vê hoje? Qualquer tema que você procure no Google, por exemplo, né, que você digita lá na barra de ferramentas de pesquisa, o Google vai te dar as páginas mais visitadas. Né? Ele vai te dar as páginas mais visitadas, né? Que são as páginas que normalmente a gente clica, que são os primeiros links que surgem, né, na página de pesquisa do Google, né? Aquelas páginas mais visitadas não quer dizer que aquele conteúdo é bom. Não quer dizer que aquele conteúdo fala a verdade. Né? Então, por exemplo, eu fiz um teste uma vez com uma adolescente, né, a respeito da pornografia. E eu mostrei para ela que as primeiras páginas que surgiram não falavam nada de mal contra a pornografia. As primeiras páginas falavam coisas boas, incentivavam, estimulavam os adolescentes à masturbação. Né? Não falava absolutamente nada contra a masturbação. Né? E a masturbação puxa a pornografia, uma coisa que puxa a outra. E puxa também a vícios, liberação rápida de dopamina, a disfunção na sexualidade. Sim. O povo acha que melhora, mas cria uma situação totalmente disfuncional. Né? Então, assim, quando eu mostrei isso para ela, ela entendeu que qualquer assunto que ela queira procurar, muito provavelmente as primeiras páginas não vão ser as páginas que vão orientá-la pela verdade. Entende? E na hora que eu coloquei, que eu mudei o tema da pesquisa e botei problemas relacionados à masturbação na adolescência, aí sim vieram as páginas relacionadas aos problemas da masturbação. E aí, quando ela leu no Google, ela viu que, nossa, não sabia, por que nas outras páginas não tem essa parte? Porque não tem interesse de informar, não tem interesse de informar a verdade. Então, nesse mesmo caminho, acontece nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, né, vai reunir de forma automática pelo algoritmo que a pessoa mais pesquisa. Isso não quer dizer que as primeiras informações que estão aparecendo na tela daquele adolescente vai orientá-lo pela verdade. E disso muitos pais não sabem. E é dessa forma que os adolescentes começam a ter conteúdo, por exemplo, doutora. Eu não sei se a gente pode falar determinados termos aqui, eu tenho medo que da live cair. De novo. O podcast cair, né? Mas assim, é desse jeito que os adolescentes são iniciados no mundo da sexualidade. Né? Eles começam a ler, né? Por exemplo, na minha época, não sei se na época da senhora era assim, mas na minha época a gente tinha que descobrir qual era o signo da gente. Né? A senhora teve isso na sua época? A revista Capricho. Capricho. A gente tinha que descobrir o signo, a gente tinha que dizer o que foi que o signo falou pra gente daquele mês, o que é que ia acontecer, né? Então, assim, era uma coisa que o adolescente da época da gente fazia, né? E qual que é a moda hoje dos adolescentes? É descobrir qual é o seu gênero. Né? Então, eles entram no Google para fazer o teste. E eu fiz uma vez esse teste, né? As perguntas, elas são totalmente desconectadas com a realidade. Tanto faz você responder A ou B, o resultado do teste vai te apontar um gênero. Ele vai te apontar um gênero, né? Então, ele vai chegar na roda de amigos e ele vai dizer que é... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu me lembro de um aqui. Que é pansexual, que é amorfo, que é binário, que é não sei... Então, assim, porque eles têm que ter essa denominação justamente para fazer parte do grupo que ele está inserido, né? E aí, é justamente nesse momento onde ele começa a ter contato com realidades a respeito de ideologia de gênero, que ele não tem a menor noção do que seja. E ele começa a se identificar com muitas características porque ele está em formação. Lembra que eu falei no começo? A autoimagem dele está em formação. Os hormônios estão ali ainda desajustados naquele corpo. Porque demora até a hipófise regular, né, e tudo, não é isso, doutora? Demora um pouco até isso tudo ser regulado. Então, eles vão achar muitas coisas parecidas com o que eles estão vivendo. Olha que coisa, né? E é lógico, né? Quem está por trás dessas ideologias sabe disso. Não é à toa que, né, é nessa fase que há tanta desconstrução da sexualidade, né, e tanta destruição da autoimagem do adolescente. Né? Então, atrapalha. E aí esse adolescente está lá pesquisando sobre ideologias, sobre sexualidade, sobre gênero e não tem absolutamente nenhum adulto do lado para formar a consciência dele.
para levantar dúvidas a respeito daquilo. Quem que vai fazer isso no lugar dos pais? O professor na escola, que não tem os mesmos valores que os pais, que não sabe para onde direcionar o olhar desse adolescente. Quem que vai formar? Os próprios colegas. É sempre o ambiente que ele está inserido. Sempre o ambiente que ele está inserido. E assim, eu tive até também conheci, né, uma tal de uma profissão aí que está surgindo, que é uma acompanhante terapeuta. Não sei se você já ouviu falar. Que é uma pessoa que o pai contrata para brincar com sua filha. Então ela tira 2 horas do dia, é isso que a gente estava falando, né, para poder brincar com aquela criança. Cadê os pais para brincar com elas? Isso, é na brincadeira que você forma muito o filho. Né? Então, ensina assim, a ganhar, ensina a perder, ensina a dar espaço para o outro. Tem a parte da brincadeira também, mas tem a da formação em casa, né? Essa criança está aprendendo com outra pessoa com uma cabeça totalmente diferente do que os pais. É só brincar? Uhum. Né? Então, assim, e quem é essa pessoa que está me ensinando? Que brincadeiras estão sendo orientadas? Né? Como é que está sendo isso? O que está por trás disso? Isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa assim que é o terceirizar, o cuidar, né? E da minha geração, né, para de hoje, eu passei estava até um dia conversando com a doutora Karina. Eu fui aquela geração que pegou o antes e o depois, né? Eu sou da geração onde a gente escrevia uma carta e tinha todo o carinho de mandar, de ir no correio, de colocar lá, de separar um selo. Era o trabalho, era a criatividade, né? Era o fazer. E aí a gente ficava esperando. Daqui a um mês e meio, chegava a carta. Era aquela alegria de abrir, de ler, de ver coisas que... E hoje em dia, né? Não existe mais isso. Hoje em dia eu quero falar, basta ligar, fazer uma videochamada. Nem ligar, o povo só tá mandando WhatsApp, uma mensagem. Porque ligar hoje em dia, né? Meus filhos dizem que é coisa de velho. Ninguém atende o telefone. Ninguém atende. Você tem que falar pelo WhatsApp. Eu digo, não consigo. É porque mandar mensagem não dá trabalho. Você não tem que lidar com a reação do outro. A ligação você tem que lidar com a reação do outro, com as emoções que vão ser geradas no outro. Isso aí foi que o meu filho disse. Por que você não liga? Eu tava tentando resolver. Não pode. A gente tem que, mãe, a gente manda, isso faz mais ou menos 6 anos, a gente manda uma mensagem e aí a pessoa que lê, a pessoa não sabe se você está alegre, feliz com o que você falou, se está com um tom de ironia, se está criticando, se está apoiando. Ela lê do jeito que ela recebe aquilo dali, como é que está o coração dela. Isso. Entendeu? Já uma ligação, ela percebe sentimentos. Então hoje nós temos que ser... Que não passar os nossos sentimentos. Como é que ficam os relacionamentos? Exatamente. Mas isso também remete a algo que os adolescentes, que está faltando muito nessa geração, que é a parte do esperar. Então tudo é muito rápido. iFood, você não vai mais colher, cozinhar, fazer, esperar. Você faz uma ligação em 30, 40 minutos na sua casa, comida pronta, do jeito que você quer. Então, assim, isso é ruim também na formação. Até as telas no sentido dos streams, antigamente a gente assistia um filme, a sessão da tarde era o que? Aquele De Volta à Lagoa Azul, passava 10 vezes na mesma sessão e não mudava o filme. Então, hoje eles pegam essa série do Netflix, eu só deixei o último capítulo para o final, mas eu assisti praticamente toda de uma vez. Na época que não existiam esses streams, a gente tinha propaganda, tinha um intervalo, tinha que esperar. A gente ia no banheiro. Se fosse uma série, uma novela, a gente tem não sei quantos capítulos para terminar, e no outro dia ainda tinha reprise. Ou seja, a nossa frustração foi treinada do mesmo jeito que a carta que a senhora recebia. Escrevia e vinha receber não sabe nem quanto tempo. Então, era aquela ansiedade para ver o carteiro, ver se ele deixou a carta lá no correio. Ainda peguei um pouquinho dessas cartas. Era muito boa a sensação. Hoje em dia, ninguém tem mais essa sensação de prazer. Mandou aqui e se a pessoa não responder, vixe, Maria. E o cuidar também, o zelo, por exemplo, antes, quando a gente viajava, minha mãe dizia assim, chegar lá, liga, eu ia para Tele Ceará. Entre cabine 2. Ainda tinha o telegrama, né? Que quando era no aniversário era chique receber um telegrama. Né? Maria, o telegrama que tinha assim, a quantidade de palavras. O telegrama era chique. Hoje em dia não tem mais isso, né? Então eu peguei essas duas fases e digo, meu Deus, como a gente era formado e como nós formamos hoje os nossos... E o imediatismo tira da pessoa
a capacidade de ler a realidade. Exatamente. Do ponto de vista espiritual, vou falar aqui uma coisa que abre um parêntese aqui para falar um pouco de espiritualidade, né? A realidade, dona Lili, é o trono da verdade. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Se eu me despeço da realidade, eu me despeço do próprio Cristo. Então, o imediatismo tirou do ser humano a capacidade de ver a realidade, de ler a realidade. Por quê? Porque eu não sei o processo com que as coisas acontecem. Eu não sei, né, se toda criança tem a noção de como que uma laranja chega dentro da fruteira da casa dela. Muitas não têm, ela não sabe nem o que fruta é aquela, porque nem descascar. Isso, ela não sabe, por exemplo, né? Eu tive contato com um adolescente, assim, né, de 10, 11 anos, que ele achava que o macarrão dava da terra que nem arroz e feijão. A gente tá rindo aqui, mas é o cúmulo do absurdo. Eles estão tão sequestrados da realidade e isso aqui é doloroso. Até o Danoninho, essas coisas Danone que a gente comia da forma, eles mudaram para eles não terem mais esse movimento da coordenação motora. Eu tô achando cada vez só aperta. Exatamente, né? Então, assim, o processo com que as coisas acontecem, né? Que você tem que plantar uma semente, você tem que esperar aquela árvore crescer, o fruto maduro cair, alguém colher aquilo ali, transportar para o supermercado, eu preciso trabalhar, receber o dinheiro na conta para pegar e ir lá no supermercado. Muitos não sabem esse processo. Então, eu tenho dificuldade de ler a realidade. Quando eu tenho dificuldade de ler a realidade, eu também vou ter dificuldade de me posicionar nela. Eu vou me posicionar errado, eu vou me posicionar de acordo com o meu imaginário. E o que é que tem no meu imaginário? Tudo que eu vejo na internet. Porque o universo dele, o ambiente no Educa se amplificou. Então, na época que a senhora criou seus filhos, que não tinha internet, o ambiente deles era o quê? A sua casa, a escola. E a igreja. A igreja que a senhora, graças a Deus, a sua formação é muito diferente da maioria. Não é o comum, infelizmente. Não é o comum. Principalmente hoje em dia, porque até as pessoas de dentro da igreja estão presenteando os filhos com 7 anos de idade com celular. E para mim é um absurdo, quando eu vejo assim, lá na missa, o menino no celular, porque a mãe quer assistir a missa, ela não entendeu nada do significado da missa. Não entendeu. Mas se você parar, você quer tirar a tela do seu filho, mas você não tira a sua. Que isso também tem na missa, mostrando. Quantas pessoas estão lá acompanhando as leituras pelo celular? Exatamente. É uma dispersão, né? Uma vez eu ouvi do meu irmão assim, nunca vá para a missa, nunca, sem ler as leituras. Né? A leitura, salmo, se tiver duas, e o evangelho. Nunca vá, porque uma coisa é você ir para a missa lendo, né? E outra coisa é você ir para a missa sem ler. Uhum. Quando você vai com um contexto totalmente diferente, tá ali já formado, você sabe o que você vai ouvir, então você ouviu uma vez. A sua entrega é outra, né? É outra, você já escuta novamente aquilo dali. No lugar de você escutar pela primeira e processar aquilo, você já processou e já escutar de novo. É como se aquilo passasse pelo seu ouvido e caísse realmente no seu coração. Isso. Então, assim, hoje em dia, no celular não, mas está lá na missa. Né? Hoje em dia, até para dar oferta. Pelo Pix. É pelo Pix. Aí eu já entro nessa parte, eu sou entrando pelo Pix. Exatamente. Aí eu cheguei uma vez, né? Pode deixar para fazer a oferta no final. Não, eu falava até pra minha filha, mamãe vai fazer no final, porque eu não quero que elas vejam abrindo o celular na mesa. Porque até isso é mais fácil, é o imediatismo, né? É o que aí falta a criação. Falta você ter o compromisso de você ir pra missa e dizer, eu estou levando dinheiro, né? Uma oferta que eu vou dar. Até para o imaginário das crianças também. Exatamente. Até para elas conhecerem dinheiro, que elas não conhecem o dinheiro. Não conhecem. Aí, né? A moeda digital fez isso também. Eu me dei conta disso um dia desse. A minha filha não conhece o dinheiro, a moeda, e ela precisa conhecer. Isso faz parte da realidade. Exatamente. Mas aí você vai para a missa e já tá lá o QR Code, aí já pega o celular e já vai. Aí eu conversando com o irmão da nossa instituição, né? E ele olhou e disse assim, eu digo, menino, põe aí, porque é tão difícil eu ficar com dinheiro, põe aqueles... Ele disse assim, de jeito nenhum. A senhora tem que aprender, que a senhora vai para a missa, a senhora vai levar a sua oferta. Eu digo, amém.
Realmente, porque a gente se deixa envolver, entendeu? Nós falamos aqui, mas a gente, de uma forma ou de outra, se deixa envolver. É mais Porque fácil. a praticidade, praticidade. ela seduz, é sedutora. É confortável. Aí o que foi que meu marido disse? A gente vai receber o nosso dinheiro, eu vou no banco, tirar e vou separar o dinheiro. Todo dia a gente vai lá na caixinha e pega o dinheiro. O dia da igreja. E leva. E isso é importante para as crianças, entendeu? Saber que tem esse momento da oferta que não existe mais. E falar assim para o pessoal que a gente não quer que ninguém regride nada, não. Nós estamos mostrando porque o cérebro está sendo modificado por causa da presença dessas O tecnologias. cérebro, não só o cérebro, as relações, né? As relações. Voltando aqui para a questão da realidade, né? Então, quando eu crio as minhas filhas, né? Já desde a infância sem telas, elas vão aprender a lidar com o ócio. Isso é o primeiro ganho que o ser humano tem quando ele tira as telas da mão, né? Quando ele reduz o tempo de tela, lidar com o ócio, lidar com não ter que fazer nada, ou o ter que fazer alguma coisa O tédio, né? com tédio, né? Fazer coisas que eu não gostaria de estar fazendo agora. Então esse é o primeiro ganho, lidar com o ócio, lidar com o tédio. Por quê? O ócio, ele pode ser um gatilho para a ansiedade. Então quem não sabe lidar com o ócio, no momento em que o telefone descarregar, por exemplo, estou viajando e o telefone descarregou, pode ser que me gere ansiedade. Né? Aquilo seja um gatilho para ansiedade. Então, lidar com o ócio é muito importante, né? E aí as minhas filhas, né, eu vou, né, falar um pouco de como é a minha vivência em casa sem telas, né? A minha filha de 7 anos, ela já lava a louça, ela já sabe arrumar o quarto dela e da irmã, ela já guarda as roupas na gaveta, ela passa o aspirador na casa, ela passa o mop na casa quando eu preciso também. Estou vendo 7 anos. 7 anos de idade, né? Ela ajuda a estender as roupas no varal, ela ajuda a tirar e a dobrar, né? Então tudo que eu preciso, né? Ela cuida da irmã, ela cuida, entre aspas, ela olha a irmã de 1 ano enquanto eu tô na cozinha, né? Mamãe, a Micaela tá precisando de tal coisa, mamãe, a Micaela botou alguma coisa na boca, aí eu vou lá e organizo, administro, né? Mas ela meio que dinamiza, né, ali o dia a dia com as irmãs. Então ela só tem 7 anos e ela já se sente útil. Ela se sente útil, muito provavelmente, a minha filha, né, com a graça de Deus, né, ela não vai ter problema de autoestima, porque ela já se sente útil dentro de casa, né? Ela vê que ela é importante para o ambiente familiar. Ela sabe que ela é uma peça fundamental ali dentro, que ela não é só um ser dentro de casa, né? Então eu tô fazendo a janta, ela tá lavando a louça, né? A de 4 anos que já vê a gente nesse movimento, ela também já quer participar. Então tem dia que eu tô fazendo a janta e tem uma plateia comigo na cozinha, em cima das cadeiras, vendo eu fazer a janta. Umas descascando alho, né? Porque a de 4 anos já descasca o alho com a unha, né? Já descasca o alho com a unha, né? Já separa... Por favor, Aline, pega na geladeira 2 cebolas, ela já abre, já tira, já me entrega, né? Põe essas cascas de ovo ali no lixo, filha, ela vai, põe no lixo. Então, ela tá participando. Gente, é lógico que uma janta que eu faria em 30 minutos, eu vou demorar 1 hora para fazer, né? Mas ali eu tô ensinando coisa para os meus filhos que vai servir para a vida inteira deles, e isso não tem preço. E é sobre isso que a gente precisa se atentar. Janaína, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu já entreguei as telas, já é viciado, o que é que eu faço? Monte na sua vida um plano B. Repense o seu trabalho, faça uma transição de carreira. O que é mais importante? Às vezes a gente está buscando por coisas materiais e lutando tanto por coisas materiais e a gente está perdendo a alma dos nossos filhos. Então, o que é mais importante? O que é mais valioso? Aquilo que muito vale, muito custa. Há 10 anos atrás, eu fiz a minha transição de carreira, né? Por alguns anos, eu fiquei temerosa de não dar certo, de ter que voltar para o CLT, de ter que voltar a bater ponto, né? Foi assustador, porque eu achei que não fosse dar certo, mas graças a Deus deu certo. Eu tive paciência, meu marido também, e a gente conseguiu construir uma transição de carreira que me proporcionasse hoje estar em casa com as crianças e trabalhar. E não deixar minha missão de lado, que eu levo muito a sério o meu trabalho. Eu estudo muito, depois que as crianças dormem eu vou estudar, a senhora também deve fazer a mesma coisa, né? Então, a gente, de acordo com aquilo que é muito valioso para a gente vai ordenando a nossa vida. Então, se eu quero ter um ser humano de bem no mundo, eu preciso sim sacrificar, né? Amor é sacrifício, amor não é sofrimento, nem sempre vai nos fazer sofrer.
O sacrifício nem sempre vai nos fazer sofrer, mas por vezes pode sim nos fazer sofrer, pode sim nos gerar dor. E a reabilitação desses pais acontece no momento em que eles decidem amadurecer. E aí como que essa decisão, né, de forma concreta, né, de forma básica, né? Como que é essa decisão de um pai e de uma mãe que já tem adolescentes em casa e que precisa fazer esse caminho de volta, né? É o caminho do senso de dever. Eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Doa a quem doer. Então, se eu preciso diminuir a tela do meu filho, eu preciso tirar a tela do filho? Não, eu preciso diminuir, eu preciso supervisionar. Eu também não sou a favor de você retirar a tela totalmente de um filho adolescente de 16, 15 anos de idade. Mas que você precisa estar do lado quando ele estiver olhando. E que precisa ter um tempo certo de uso. Então, é você ensinar o seu filho, e aí você também precisa fazer isso, né? A usar o celular com moderação, a colocar as telas no lugar dela na vida de vocês. Para que a tela foi criada? Para entretenimento e informação. Entretenimento e informação. A tela não foi para substituir as relações, e é o que ela está fazendo hoje. Ela está substituindo as relações humanas. Então você precisa ensinar o seu filho a se relacionar de maneira honesta com esse bem, porque é um bem. A tela em si própria, ela não oferece mal nenhum, ela é só uma tela. Eu que escolho a página que eu vou entrar, eu escolho o que é que eu vou ler. Então o mal está na minha falta de formação, na minha falta de orientação. Então você como pai, como mãe que quer se reabilitar, comece a fazer o que precisa ser feito, o senso de dever. Diminua a sua tela, regule o seu uso de telas, regule o uso de telas da família. E aí eu sempre digo, bote alguma coisa no lugar, não é só tirar. Então vem cá, pai e mãe, qual o seu sonho que você deixou esquecido? Uma aula de violão que você gostaria de aprender? Retome. Eu vou colocar no tempo de telas uma aula de violão que eu vou fazer com meu filho adolescente. E aí você está ali fortalecendo um vínculo com o teu filho, né? E está substituindo o tempo de telas com algo produtivo, com algo real, com algo que é da realidade. Ah, mas eu vou fazer a aula de violão com a tela. Não, você pode contratar um professor para fazer. Você pode entrar numa escola de música, né? Não é obrigado você estar fazendo pela tela, que aí você, né, trocou 6 por meia dúzia. Exatamente. Ah, eu tenho que aprender a cozinhar, Janaína, não sei cozinhar, vou aprender a cozinhar e vou chamar a minha filha para aprender a cozinhar comigo. Beleza, começa pelo ovo frito, pelo arroz com feijão, né? O quanto que essa criança vai estar Cortando a saladinha, né? porque a minha de 4 anos, ela corta o tomate. Eu deixo ele rodelinha, ela sai cortando os quadradinhos do tomate. Exatamente, né? Eles vão ganhando habilidades com isso, né? Então tem um mundo acontecendo à nossa volta. Tem uma realidade gritando à nossa volta, chamando a gente para uma lucidez. Inclusive, o chocolate né? quente, quem fez foi a minha filha mais velha. Olha aí, tá vendo? Gente, é mentira não, viu? Tem coisa Essa dentro. caneca não é fake news. É. Tinha chocolate quente aqui. E dentro. foi feito pela Mariana, Por viu? uma Minha filha de 9 criança. anos. E estava uma delícia. Eu também achei, viu? Foi a primeira vez que eu tomei o chocolate dela. Uma vez eu até vi, como eu trabalho, né, nesse ambiente de hospital, e aí eu vi a filha da dona Karine, né, lá no hospital. E ela falando justamente isso, porque o que fazer nessa ociosidade, né, do hospital, né, Sim. do internação. A primeira coisa que bota bem em frente é a TV, né? E aí uma criança vai fazer o quê dentro do hospital, né? Então é usar a criatividade. Isso. A Vai minha levar não um ligou. jogo, A minha né? não ligou a televisão nenhuma vez. A Melissa foi internada com 4 anos de idade com pneumonia com derrame pleural. Ai, Jesus. Não foi tão extenso, graças a Deus foi rápido. A gente tem uma sorte de ter uma mãe que identifica mais rápido, né? Então, foi tudo muito rápido, alunos estavam me atendendo, então assim, acaba que o universo ajudou. Só que aí dentro da internação dela tem aquela parte do que fazer, né? Que crianças que dormem com os pais, é muito difícil realmente ficar internada no hospital. Minha filha Sim. dorme sozinha na cama dela, então isso facilitou. Ela ficou na cama do hospital, dormiu sozinha. Sabia que a mãe estava ali do lado para ajudar em qualquer intervenção. E a Melissa é muito difícil para acesso, para tomar remédio, para qualquer coisa. E eu não precisei em nenhum momento ligar a tela, nem para lavar o nariz, nem para pegar um acesso, nem para nada. Porque dentro daquele ambiente ela precisou aprender que A ali é uma lidar com dificuldade aquilo, a né? lidar com aquilo.
E nos outros momentos ela estava pintando, andando pelo quarto, lendo historinha. Aí eu tinha que dar minha atenção. Eu estava rezando o texto enquanto ela estava dormindo. Aí quando ela acordava, se eu ficasse na tela, realmente ela queria uma tela na frente dela. Então ficava ali de lado. E isso daí eu acho que serve de exemplo pra gente, né? De não, por quê? Né? A parte da ociosidade, eu não tenho o que fazer, porque é um pior do que ele está dentro de um hospital, né? de uma enfermaria, de um apartamento, sem fazer absolutamente nada. Mas e por que a gente tem que ter o que fazer direto? Exatamente. E eu lembro também da frase da fisioterapeuta que ela fez. A sua filha, de todos que estão internados, é a única que não me dá trabalho. Aí o povo vai dizer, é sorte, né? É sorte. Mas não é sorte, é um trabalho muito grande que a gente tem dentro de casa. As crianças batiam na profissional, ficava com raiva. Os pais ficavam com raiva da profissional que estava... Achando que a profissional que não era boa, que não sabia lidar com a criança, né? E outra coisa, essa parte assim do terceirizar, né? Quantas vezes, né, na época dos meus filhos, né, que já tinha, as mães trabalhavam já, né? Eu sempre optei em trabalhar só um expediente para poder deixar o outro para ficar com as crianças quando não estava na escola, né? Então, por isso que eu acho que hoje eu trabalho tanto, 1001 coisas, porque tudo está criado já, né? Criado, né? Graças a Deus. Então, assim, há tempo para tudo. Então, eu achava que isso era de fundamental importância, estar com eles, sabe? E aí eu via tarefa da escola, aqueles negócios de apresentação, né? E aí eles vinham. Aí a mãe dizia assim, a gente vai numa gráfica, né? O grupinho deles, né? Aí chegava com a mãe e a mãe chegava e disse, olha, a gente vai para a gráfica e manda montar lá. Era sobre cada região, um dos exemplos. Cada região com um personagem, o índio, não sei o que, essas coisas assim, né? E aí eu olhei e disse assim, não, a gente vai fazer lá em casa. Não vamos para a gráfica, não. E o meu filho e a minha filha amavam. Por quê? Porque vinham os colegas. E aí eu comprava EVA, comprava... Aquela festa, comprava né? Não sei o que. Era um trabalho, você tem noção. Comprava biscoito. Porque aí tinha o almoço, cajuína. Eu sozinha, para dar almoço, lanche, deixar e fazer o trabalho com eles, né? Mas aquilo era um prazer. Então isso ajuda o quê? A criatividade da criança. Mas hoje em dia tudo a gente compra ali para poder facilitar. É o não perder tempo. Até a universidade, esse chat GPT, ele está fazendo com que os alunos não pensem. Então, tudo está sendo conspirado para não pensar. Então, quando entra um problema maior, o pensamento se perde, realmente entristece. A felicidade que buscam, que é no Cristo, na verdade, ela sumiu, está escondida. E por que é que a ociosidade é um monstro que ninguém quer lidar com ela? Porque a ociosidade faz você olhar para si, faz você contemplar os mistérios, entende? Da vida, faz você transcender. E o mundo hoje não quer que ninguém transcenda. E vem outro ponto nisso, Não quer que ninguém toque a imaterialidade da realidade. O mundo hoje quer que a gente toque somente aquilo que é sensível. Aquilo que é sensível. E aí a gente está se tornando menos humano. Cada vez mais menos humano. Pensando menos, tomando decisões guiado pela emoção e não pela razão. O que é isso? É nos desumanizar. Então, por isso que a ociosidade ela é tão temerosa. Por isso que o ser humano acha que tem que estar ocupado o tempo inteiro. Porque se eu ficar esperando numa sala de consultório sem o celular na mão, eu vou começar a pensar na minha vida. Eu vou começar a pensar em mim, na minha família. De alguma forma eu vou levar o meu pensamento a Deus. Entendeu? E aí o mundo não quer isso, não quer essa transcendência. E quando também, doutora, às vezes o que acontece? Como hoje em dia eu vejo no hospital, os residentes, que a senhora deve trabalhar também, né? E aí eu vejo os residentes, eles com um objetivo de trabalho que é diferente do que da minha época. Antigamente a gente dizia assim, eu tenho uma vocação para tal coisa. Hoje em dia é o que te dá retorno rápido de dinheiro. Mas né? É esse tal do imediatismo. Né? O que as famílias, chegou a um ponto de um residente, eu dizendo assim, você está fazendo a faculdade, qual é a sua faculdade particular, né? E aí eu li e disse assim, eu via que ele era uma pessoa simples. Ele disse assim, não, a gente fez o seguinte, eu consegui o tal do financiamento, mas para isso meu pai teve que se separar da minha mãe. Meu Deus. Né? Escuta. Separar da minha mãe, divorciaram, de mentira,
entendeu? Meu Deus. Porque aí ela ficaria com uma pensão pequena, eu entraria com o pedido e conseguiria o tal do financiamento e consegui. Aí vem a tal da cara de paisagem. É. Gente, que exemplo você está dando pro seu filho? Entendeu? É buscar o mais Aí a fácil. outra olhou e disse assim, eu não. A minha mãe vendeu a casa dela, né? Ela trabalhou a vida toda, eles compraram uma boa casa, era tudo que eles tinham. Então eles venderam, hoje eles moram de aluguel para pagar minha faculdade. Aí quando eu começar a ganhar dinheiro, porque essa faculdade, ela dá muito dinheiro, Dá retorno? dá retorno rápido, aí eu vou. E Primeira como? coisa que eu vou fazer vai ser juntar dinheiro e comprar uma casa para os meus pais. Aí eu disse, meu Jesus, uma pessoa dessa não entrou nem no mercado, já vem com uma carga de dar uma casa dos seus pais. Tá entendendo? Então, assim, são coisas distorcidas, que se eu começar a falar, é porque diz assim, porque tu é mais velha, porque tu tem pensamento de velha. Não sabe mais é o caráter, é o que você está formando Sim, nesse adolescente. sim, São adolescentes quando entram na faculdade, 17 anos, 18 no máximo. Uhum. Aí fica, como é que se forma uma coisa dessa? Entendeu? Exatamente. Já vem com uma forma, meu Deus do céu, já entra com a faculdade, não é por uma vocação, mas porque eu vou ter retorno Vou financeiro. ter retorno financeiro. Entendeu? Então, a reabilitação desses pais está, primeiramente, no processo de amadurecimento pessoal, que vem de um autoconhecimento, que vem desse senso de dever, né? Que vem de uma ordenação dos próprios afetos, certo? Então, tem solução para você, pai. E a gente precisa falar da religião. Por quê? Porque a religião, ela reúne um conjunto de valores. Não é só regras, né, para a gente se conectar com Deus, né? Não. A religião, ela reúne um conjunto de valores importantes, né? E quando você exerce a sua religião, a qual você foi batizado, e muitas vezes você despreza, quando você começa a viver aqueles valores que aquela religião católica prega, né, você começa a mudar a sua vida e, como consequência, você muda também a constituição da sua família. Então, quando eu falo de valores superiores, de bens superiores, se você não tem uma vivência religiosa, o bem superior para você pode ser que seja algo material. E aí eu te pergunto, quando a ferrugem comer, quando o ladrão levar, o que é que vai ficar, né? Então, no fim das contas, se a gente for seguindo de bem em bem, quando a gente consegue atualizar os bens, né, a gente vai chegar nesse bem superior, que é a eternidade. Então, para você, pai e mãe, que tem filho adolescente, ainda há tempo, né? Venha para a religião, venha viver a sua religiosidade de forma fiel, né, de forma coerente. Eu sempre digo isso, né? O difícil é a gente ter coerência, né? Viver de forma coerente, né? E amadurecer, né? Então, a espiritualidade, ela nos ajuda muito nisso, né? Quando a gente olha para a Igreja Católica, por exemplo, que é uma tradição aí de mais de 2000 anos, o que é que a gente vê a Igreja falando? A gente vê a Igreja falando de oração, né? Caridade e penitência. E se a gente for olhar essas três coisas, elas forjam a nossa personalidade. Quando essas três coisas são vividas de forma coerente, ela forja a nossa personalidade. E o pessoal tá fugindo dessas três coisas. Tá fugindo dessas três Principalmente coisas. a penitência. Principalmente, que é o que traz pra gente o autodomínio. É o que consegue dar pra gente a virtude da temperança. É o que consegue colocar a gente no autocontrole da nossa vida. Então, quando a igreja põe isso, não é porque ela está impondo, é porque ela sabe dos frutos que isso tem de forma concreta na vida da gente. Então, não é só um conjunto de regras para se conectar com Deus, é um conjunto de valores que ordena a nossa vida, que põe luz na nossa personalidade e nos ajuda a amadurecer. Então, quando assim, a primeira lição que eu aprendi, né, quando eu me tornei mãe, que eu vi aquele bebê na minha frente, né, é que eu precisava ter uma vida mais ordenada. A primeira coisa que eu aprendi no meu processo de maternar foi criar uma rotina, né? E eu sou de temperamento sanguíneo, eu sou naturalmente desorganizada, né? Então foi um ponto importante no amadurecimento da minha personalidade. O fato de eu ter uma rotina, de eu ter uma ordem, me capacita hoje a ocupar muitas atividades, né, para a igreja, de estar aqui hoje conversando com vocês, né? Só está sendo possível porque eu tenho uma rotina, né? Então,
todo esse processo que a realidade nos impõe, se a gente abraça com vontade mesmo de fazer acontecer, a gente vai ter um ganho considerável nisso. E aí sim a gente encontra a felicidade tão perseguida por nós seres humanos, né? E cuidado com essas coisas do temperamento, que as pessoas parecem que descobrem o seu temperamento. E se congela eu ele, não faço isso porque é meu temperamento, é porque eu sou sanguínea, porque eu sou... Não sou mais uma pessoa desorganizada, eu venci isso. As pessoas falam, como é que a senhora dá conta de tanta coisa? Forjada, gente, eu sou fleumática, eu sou naturalmente preguiçosa. Ninguém acredita, não é não. Não é possível. Mas é possível, porque Deus forja a gente. Exatamente. E não dá pra gente se acomodar nisso aí. A realidade, né? Deus pedindo. Do mesmo jeito, quando a gente descobre quem são nossos filhos. E as pessoas se acomodam, por exemplo, um menino ali é melancólico. Deixa o bichinho no quarto, porque ele é melancólico. Não é dessa forma. Vamos socializar, né? Entender, filho, vocês levar ele para a realidade. As telas tiram a realidade, tira o conhecer da face do outro e vai fazer com que seu filho não tenha boas relações no futuro. Então, é trazer realmente, com tudo o que foi dito aqui, que ele entenda o caminho correto, senão a frustração vai fazer com que ele entristeça no futuro. Resumindo, o tema da adolescência foi sobre os pais. A série foi sobre os pais. A frase mais forte, né, não, dona Lili? Qual é a parte mais forte que a gente estava conversando da série? Era do pai, né? Do pai e da mãe. Que entregou, criou o filho. A gente viu que parecia que a primeira infância foi uma primeira infância boa, mas quando ele chegou ali por volta da segunda infância, ele entregou um computador e falou a frase que eu acho que é a que mais marca a série toda. E eu achei que tá dentro do quarto ele estava seguro. Mas seguro como se o universo dele estava todo ampliado ali dentro, naquele quarto. Se ele não saía, né? E estava aqui. Achava que era um lugar seguro. Mas vamos ter que encerrar. Hoje. Esse é um assunto, gente, que eu poderia passar o dia ouvindo e o dia falando. E o dia também ouvindo, porque é um assunto que eu gosto bastante e eu sei que as famílias têm muita dificuldade. Muita necessidade de ajuda, de orientação nisso. E a gente também pede, né, que vocês coloquem aqui o que vocês querem ouvir, né? Saber mais, conhecer mais. O que vocês querem que a gente chame para poder tirar dúvida, né? Então, assim, a gente precisa também do retorno de vocês, né? Vocês querem de nós, como a gente pode ajudar vocês. E coloca aqui a sua opinião sobre o que foi dito hoje e voltando aqui o que ela disse da outra vez, né? Vá lá no Instagram da doutora Karine, da doutora Janaína, tire suas dúvidas, perguntem, né? O podcast é para isso. Lembrando do patrocínio. É sempre bom a gente... Por favor, patrocinem. A gente começa e depois melhora. Aí o melhora, nós contamos com você. Do lado também, né? O doutor está precisando de equipamentos, né? Então, por favor, se sensibilize, né? Eu quero também agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre uma grande alegria ajudar as famílias, né? Eu sempre penso que o meu trabalho não é só sobre saúde mental, é muito mais além disso. E é sempre uma alegria poder contribuir com a formação da consciência de cada um que está aqui assistindo esse podcast. Me siga lá no Instagram, Janaína Pereira Psi. Estou lá online para te ajudar sempre, né? Sempre de caixinha aberta lá para tirar as tuas dúvidas, te ajudar nos perrengues. E muito obrigada aqui a dona Lili. E agradecer, né? Uma pessoa ocupadíssima, 4 filhas. Então, assim, muito obrigada. Segundo podcast, né? Que ela participa. E que venham outros, né, doutora? Amém, amém. Quero agradecer. Foi um podcast muito bom. A senhora é sempre bem-vinda. Vamos para o futuro aí ver o que o pessoal quer ouvir. Vocês estão entendendo que a gente vai desde a avó, vai dos pais, para a gente entender uma criança. Então a gente puxou o adolescente, que a gente sabe que é um assunto que se conversa pouco entre o pediatra e não é um assunto descartável. Eu sempre digo assim, vou puxar a sardinha pro meu lado, tá bom? Que o pediatra é o profissional mais completo que existe. A gente vê desde a gestação até o final da formação do córtex pré-frontal. Então a gente vê toda a formação do ser humano. Então nisso a gente pode puxar diversos assuntos. Dificuldade na escola, atraso da linguagem, pode puxar essa parte da educação dentro do lar, os temperamentos, um dia a gente pode conversar. O que mais, dona Lili, que a gente está A gente pode falar também da arte. De arte, da beleza. Da beleza. Do belo, né? Da formação do belo, como é importante. A gente pode puxar uma sobre religião também, para vocês verem a importância da formação disso. Eu sempre digo, uma terapia não tem como tirar
a família, isso construindo uma criança, certo? A família, a parte psicológica, a parte física e a parte espiritual. A terapia é 1%. É 1%. Eu sempre digo isso, né? A terapia é 1%. 99% quem faz aí é o contexto, é a espiritualidade, né? Eu não coloco a minha profissão como uma coisa de cabeceira, né? Que tem que acontecer, não. Pelo contrário, eu acho que o ser humano, se ele estiver num ambiente bem ordenado, ele não vai precisar de terapia. É verdade. Não vai precisar E as de pessoas estão terapia. ficando com as terapias assim, ad eterno, e acho que todo mundo tem que ter uma terapia. Não, vocês precisam se curar, se tratar. E ainda tem que ter se muito entender. cuidado com as pessoas com quem você está buscando essa terapia, né? E é Muito por isso cuidado. que a gente está trazendo esse podcast para vocês acordarem e entender qual o caminho da verdade, o que vai realmente fazer com que consiga construir de forma mais ordenada os caminhos aí da vida. Então, muito obrigada, doutora Janaína. Obrigada, dona Lili. Vamos continuar, né, nossa missão, porque eu espero continuar ajudando vocês. Então, curta,